Olá, meu nome é Marcela, eu sou estudante do curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal de Barretos e eu estarei contribuindo um pouquinho no processo, no preparo de vocês para a Olimpíada de Química. E a gente vai tratar, nesse momento, sobre os modelos atômicos, desde o modelo clássico até o modelo quântico atual. A gente vai iniciar lá na Grécia Antiga com o modelo atômico grego. Nesse momento, vale ressaltar que o modelo atômico ele era uma ideia filosófica porque ele era baseado puramente na razão. Não havia experimentação e nem observação de fenômenos, né, para fundamentar a teoria. O Demócrito e o Leucipo eles vão idealizar o primeiro modelo atômico e Demócrito vai dizer que se a gente pegar uma pedra, por exemplo, e partir essa pedra no meio, o que a gente vai ter são duas metades da mesma matéria que têm propriedades iguais. E se a gente continuar, a gente pega uma metade, continua partindo essa pedra, dividindo ela, o que vai acontecer, que vai chegar um momento que a gente vai ter uma partícula tão pequena que a gente não vai conseguir mais dividir essa partícula. E é exatamente essa partícula que o Demócrito e o Leucipo eles vão chamar de átomo. Átomo vem justamente do grego e quer dizer indivisível. O Demócrito e o Leucipo eles vão falar que toda a matéria ela vai ser formada por essas partículas, os átomos, que são indivisíveis, eternas e imutáveis. Elas vão diferenciar em forma, tamanho e movimento. Elas vão se movimentar no vácuo e vai ser essa movimentação que vai produzir matérias diferentes, né, com propriedades diferentes através da combinação, né, desses átomos. Já o Aristóteles ele vai rejeitar completamente essa ideia de Demócrito e ele vai dizer que a matéria ela é formada por 4 elementos: terra, água, ar e fogo. E esses elementos combinados em diferentes proporções, eles vão formar diferentes materiais com diferentes propriedades. E ele também vai atribuir duas qualidades opostas e específicas para cada elemento, que é quente e frio e seco e úmido. E a teoria do Aristóteles, mesmo sem base experimental, ela vai ser aceita por mais de 1000 anos. Só muito tempo depois, muitos séculos depois, com os experimentos científicos, que a visão de Demócrito vai vir à tona como a que estava mais próxima da realidade. Então, séculos depois, em 1808, com a ciência moderna e o surgimento das leis de proporções de massa, a gente vai ter o primeiro modelo atômico baseado em experimentação científica. O John Dalton, ele vai retomar, na verdade, a ideia de átomos serem partículas indivisíveis, maciças, indestrutíveis e iguais entre si, pensando em um mesmo elemento químico. Então, ele vai propor seu modelo atômico, que ficou conhecido como bola de bilhar, devido às suas características. Dalton vai falar que o átomo, seu modelo atômico, ele é esférico, maciço, além de indivisível e indestrutível. E o modelo de Dalton, ele vai explicar bem as proporções constantes, porque ele vai se basear nas leis de conservação da massa.
e também das proporções múltiplas. E vai dizer que os elementos poderiam se combinar, gerando novos compostos, e sempre o que havia no início da reação também teria que haver no final da reação. Então, o modelo de Dalton vai defender as proporções fixas de reação e também a conservação da massa. A massa que eu tenho no início do meu sistema, da minha reação, ela deve se manter até o final da reação. Mesmo que aconteceu a reação química, mas aqueles átomos se rearranjaram, né? E a massa se manteve. Mas será mesmo que o átomo ele é indivisível? E quanto à natureza elétrica das partículas, né? Como que eu vou explicar a eletricidade? O modelo de Dalton não compreendia a eletricidade. Não, o modelo de Dalton não possuía natureza elétrica. Então, a ciência ainda tinha questionamentos que os cientistas buscavam explicações. Até que, no final do século XIX, Thomson descobre o elétron com o experimento dos tubos de raios catódicos. E como que isso aconteceu? Ao estudar os experimentos realizados por Crookes, conhecido como ampola de Crookes, o Thomson ele busca compreender a natureza desses raios catódicos que eram produzidos dentro de um tubo de vidro, como está na imagem, com gás rarefeito, aplicando alta voltagem, e assim surgia um feixe que partia do cátodo para o ânodo. Mas o que era esse feixe? É justamente isso que o Thomson ele vai buscar compreender a natureza desse raio catódico. Assim, o Thomson ele vai conduzir um experimento que ficou conhecido como tubo de raios catódicos, na qual ele vai testar esse feixe e ele vai concluir que ele é desviado por campos elétricos e magnéticos, aqui como está na imagem. Aqui a gente tem o raio catódico pontilhadinho e há um desvio ao se aproximar um campo elétrico aqui. No caso, esse campo elétrico que atraiu seria positivo, então logo essa partícula, esse raio catódico, seria negativo. Seria uma partícula de natureza elétrica negativa. Assim, o átomo, nesse momento, ele não vai ser mais indivisível como Dalton pensava, porque ele apresentava partículas subatômicas. E o Thomson, em 1898, então ele vai propor seu modelo atômico, que ficou conhecido como pudim de passas, que vai ser uma esfera positiva com cargas negativas incrustadas. E a quantidade dessas cargas negativas e da carga positiva, elas seriam iguais para que o átomo fosse eletricamente neutro. Maravilha! Agora o átomo compreende
a eletricidade. Então, ele supria as necessidades daquela época. Até que, 13 anos depois, em 1911, o Ernest Rutherford, ele vai realizar o famoso experimento da lâmina de ouro, onde ele acaba refutando o modelo de Thomson. O Rutherford, na verdade, ele queria estudar o espalhamento de partículas alfa por átomos radioativos. Primeiro, o que é essa partícula alfa? Inicialmente, o Rutherford ele vai estudar a natureza dessa partícula alfa, na qual ele vai submeter ela a um experimento. Então, aqui a gente tem uma amostra de polônio, e essa amostra de polônio ela vai emitir um feixe radioativo, e o Rutherford ele vai observar que, primeiro, no meio, radiação gama. Radiação gama, ela não sofreu nenhum desvio aqui, pensando nas placas aqui na direita, positiva, carregada eletricamente, e na esquerda, carregada negativamente. Radiação gama, não houve desvio, então essa radiação gama ela não tem carga. Olhando à direita, a partícula alfa. A partícula alfa sofreu um desvio para o campo negativo, ou seja, essa partícula tem natureza elétrica positiva. À direita, nós temos a radiação beta, que foi desviada para o campo elétrico positivo, ou seja, essa partícula beta ela tem natureza negativa, natureza de carga elétrica negativa. E ainda, a gente pode observar o quanto essas partículas, a alfa e a beta, elas foram desviadas. A beta sofreu um maior desvio para o campo elétrico positivo do que a radiação alfa sofreu para o campo elétrico negativo. E nisso, Rutherford concluiu que a radiação beta seria mais leve em termos de massa do que a radiação alfa, que seria um pouco mais pesada, vamos falar assim. Tá, e o que o Rutherford vai fazer? Ele vai pegar essa partícula alfa e vai submeter ela a outro experimento com as lâminas de ouro. E eu trouxe um videozinho bem informativo. E são as partículas alfa. Elas vão passar pela lâmina de ouro. Muitas atravessaram, algumas sofreram desvios e outras foram ricocheteadas. Então, o que aconteceu aqui? Na verdade, foi um resultado não esperado. A maioria das partículas, elas atravessaram sem desvio, mostrando que, na hora que deu um zoom lá,
que provavelmente o átomo ele é quase todo vazio. Algumas elas sofreram desvio, o que indicava a existência de uma região positiva, e uma a cada 20.000 ela ricocheteava, ela batia e voltava, o que indicou a presença de um núcleo muito pequeno, denso e positivo. Assim, vai nascer o modelo atômico de Rutherford, na qual vai apresentar o núcleo central concentrando a massa e a carga e uma eletrosfera imensa em comparação. Aqui também vale ressaltar que o modelo de Rutherford ele previa uma partícula sem carga no núcleo para garantir a coesão dessas cargas positivas tão próximas umas às outras. Mas ele não foi a fundo nesse estudo dessas partículas e, na verdade, essas partículas seriam os nêutrons, né, que viriam a ser descobertos pelo Chadwick em 1932. Esse modelo é de 1911. Porém, o modelo de Rutherford também tinha um desafio. Pela física clássica, esses elétrons em movimento, ele perderia energia e ele cairia, seria atraído pelo núcleo, o que ocasionaria pequenas explosões. E a gente vê que não é isso que acontece. Então, esse modelo ele precisava de modificações também. E foi em 1913, 2 anos depois, que o Niels Bohr, ele vai resolver isso, propondo níveis de energia fixos. Ele vai dizer que os elétrons eles giram em órbitas estáveis e eles só mudam de energia, de nível de energia, quando eles absorvem ou liberam energia, e isso não acontece de maneira espontânea. E ao voltarem para níveis mais baixos, né, para o estado fundamental de onde ele saiu, eles liberariam fótons, que são pacotes de energia de luz. Isso vai explicar os espectros atômicos, que mostram as linhas de cores específicas. Aqui nós temos o espectro de absorção do hidrogênio. Vamos pensar que esse modelo atômico seria o hidrogênio, né, com apenas um elétron. E quando esse elétron fosse submetido a uma energia, ele iria saltar para um nível mais externo. E no momento que ele fosse voltar, ele liberaria essa radiação em forma de energia. E na hora que ele liberasse, ele vai emitir uma cor específica, de comprimento de onda específico. É o mesmo princípio que dá cor aos fogos de artifício. Cada elemento vai emitir uma luz característica quando seus elétrons eles forem excitados, eles mudarem de nível de energia. Um bom exemplo também são as chamas dos sais, que quando eu forneço energia, né, o fogo, o calor, esses elétrons eles vão ser excitados, eles vão absorver essa energia e vão liberar radiação em forma de luz. E cada elemento emite um comprimento de onda específico. E foi com o estudo de Bohr que foi possível o avanço
na mecânica quântica, que trouxeram novos estudos, e Schrödinger e o Heisenberg, em 1926, eles vão dizer que esses elétrons, eles na verdade, eles não giram em órbitas fixas, né? Mas o que existe é uma nuvem de probabilidade de se encontrar o elétron. Então, eles não giram em órbitas, eles ocupam orbitais, zonas de probabilidade onde vai ser mais provável de se encontrar esse elétron. E é esse modelo quântico que a gente vai usar até hoje. Ele vai explicar desde a ligação química até o funcionamento de semicondutores e lasers, que são a base da tecnologia moderna. Agora eu deixo para vocês uma lista de exercícios para vocês praticarem e muito bons estudos. Tchau, tchau!